Boa noite! Boa noite! Opa! Vamos chegando aí para essa sexta-feira lindona, cheia de pessoas aqui pra gente conversar. Mais um dia de live, mais um dia na Semana do Amor Próprio. Opa! Vou ter que só desconectar meu celular rapidinho aqui. Pronto, voltei, agora sim. Meu celular esqueci de colocar no modo avião e aí já tava começando a tocar aqui. Boa noite, Tânia, boa noite, Yas, boa noite, Gabi. Já vou chamar a nossa convidada, boa noite, Rai. Já que eu vou chamar a nossa convidada do Conversa Sobre Nós. Hoje, no quinto dia da Semana do Amor Próprio, nós vamos falar Conheça-te a ti mesmo. Semana do Amor Próprio, deixa eu só escrever aqui. Semana do Amor Próprio. O tema: Conheça-te a ti mesma. E aí, vai contando aí quem já tá chegando aí. Quem tá vindo aí pela Gabi, fala assim, eu! Quem veio ver a Gabi, fala eu! Conheça-te a ti mesma. Bom, nós estamos aí no quinto dia, então. Eu sou a Cris Vargas, sou psicóloga. E durante essa semana decidi falar, ei Valéria, legal, muito bem, a Gabi é ótima. Durante essa semana eu fiz vários convites aí. Nós tivemos aqui desde segunda-feira, que foi a primeira live que nós tivemos, até hoje nós estamos aqui cheia de convidadas, né? E essas convidadas, elas são super especiais para mim, todas elas. E principalmente porque o trabalho delas é muito especial. Então eu quis trazer realmente para todas as mulheres esse trabalho, dividir com outras mulheres nessa Semana do Amor Próprio. A Semana do Amor Próprio ela foi criada para a gente poder falar aí sobre coisas da mulher, né? Semana do Amor Próprio, trazer realmente esse amor pra você. Então, desde o primeiro dia aí na Semana do Amor Próprio, no primeiro dia nós tivemos a Enya, eu vou fazer uma retrospectiva aqui pra gente poder chamar a Gabi, pra ela poder entrar aqui já afiadíssima nesse tema, tá bom? Enquanto eu vou fazendo essa introdução, gente, peço pra vocês pegarem um aviãozinho aí, ó, e começar a mandar pra todo mundo aí que você conhece, todo mundo da sua rede social. Vai mandando aí, porque pra chamar mais gente pra vir ver essa live que vai estar incrível junto com a Gabi, que maravilhosa, né? Ah, não posso falar muito da Gabi não, porque não vou babar muito o ovo dela, daqui a pouco eu babo de novo. Bom, então o que a gente vai falar? O que tá acontecendo durante essas lives da Semana do Amor Próprio, né? Primeiro, é muito importante que a gente entenda que nós estamos vivendo em uma situação complicada na sociedade, né, como um todo. E essa situação complicada faz com que muitas vezes algumas mulheres, por exemplo, estão passando por muitas dificuldades emocionais, outras estão passando por dificuldades financeiras. Existe todo um contexto histórico, um contexto social que nós estamos vivenciando no momento, que está fora da curva, né? Tá fora da realidade que a gente já viveu antes. E isso tudo, perante tudo isso que a gente tem vivido, além de tudo isso, a gente também já vem de sociedade, de um meio, de um momento de vida em que nós mulheres aprendemos que o nosso corpo é feio, que as nossas histórias são erradas, que isso e aquilo. Então a gente já vem aprendendo ao longo da nossa história a se desprender, não seria desprender, mas assim, a não se amar por completa, né? Sempre tem algum defeito, sabe? Não sei se você já percebeu isso, mas principalmente aí no meu trabalho, que tem a ver com ciclos menstruais, principalmente aí no período menstrual, pré-menstrual, parece que a gente fica com o dedinho ali apontando todos os defeitos e críticas sobre a gente. E é justamente ao contrário que deveria ser feito. Nesses dois períodos principalmente, a gente deveria estar mais fortalecida, falando mais de amor próprio, cuidando um pouquinho mais da gente, acolhendo mais as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades,
porque assim nós conseguiríamos passar por isso de uma maneira mais fortalecida. Então, pensando em tudo isso, eu decidi fazer a Semana do Amor Próprio, porque a Semana do Amor Próprio, pra mim, trazer conhecimentos pra vocês, levar isso pra vocês, compartilhar isso com vocês, primeiro já é dar amor próprio, tá? Quanto mais você conhece, quanto mais você entende de onde vem algumas coisas, de onde vem outras, quanto mais você abre a sua mente, abre-se pro novo, pra conhecer as coisas que acontecem no seu corpo, que acontecem no seu emocional, mais fácil fica de você se aceitar, mais fácil fica de você se amar. Então, através de tudo isso, eu chamei, então, algumas profissionais que trabalham com mulheres também, para poder dividir aqui com vocês. Então, no primeiro dia, se você não assistiu, todas as lives estão gravadas, tá? A única live, já deixo advendo aqui, né? Já deixo avisado aqui pra vocês. A única live que não vai ser gravada, que não vai ficar gravada, não vai ser disponibilizada aqui nas redes sociais, é o encontro do workshop que vai acontecer neste domingo, no dia 21, tá? Esse encontro, ele vai ser pelo Zoom, então é uma plataforma fora daqui. Para você se inscrever, para você participar dele, você precisa se inscrever no link que fica no meu perfil, tá? E aí você vai clicar lá, vai se inscrever, vai escrever seu e-mail e depois você vai receber, no domingo você vai receber o link pro Zoom, direto pro nosso encontro do Zoom. Então, esse é o único encontro que não vai ficar gravado, tá? Os outros todos estão gravados. E nesse encontro nós vamos fazer um encontro bem diferente, depois eu falo um pouco mais sobre ele no final, antes da gente, daqui a pouco, né, porque agora a gente vai chamar a Gabi. Então, presta atenção comigo. No primeiro dia, nós falamos sobre o ciclo da violência contra a mulher, tá? O ciclo da violência contra a mulher, como acontece, quais os momentos em que a mulher pode estar sendo violentada, mesmo com palavras, com ações, que ela nem sabe como que é. E o quanto isso, aí depois a gente já vai pro próximo, né? Assim, vou pincelar rapidinho. E através disso, o quanto isso prejudica-nos a nos autoagredir. Então, no segundo dia, no primeiro dia foi a Amy, que ela é pós-graduada em violência contra a mulher. No segundo dia foi a Luciana, que é psicóloga, psicanalista, assim como eu, né? Ela é psicanalista, né? Ela é psicóloga, assim como eu. A Lu falou sobre autoagressão. Então, nós entendemos ali o ciclo da violência contra a mulher e através desse ciclo da violência contra a mulher, nós entendemos o quanto nós, mulheres, muitas vezes nos autoagredimos e como essa autoagressão pode ser feita. E que às vezes a gente não tem consciência que essa autoagressão acontece em momentos que a gente está assistindo televisão e tudo mais. Então muito legal, essa live foi bem especial, bem bacana. Todas as lives foram muito bacanas. No terceiro dia nós conversamos com a Carol, que é naturóloga e professora de yoga. A Carol, ela falou sobre o autocuidado na prática. Então, tendo consciência de que do ciclo da agressão, tendo consciência de que você está se autoagredindo em diversos momentos da sua vida sem nem perceber, você entendeu que o que você precisa fazer é trazer o autocuidado para você, para trazer esse autoamor. Então, a Carol, ela trouxe o autocuidado na prática, ela trouxe dicas práticas que a gente pode fazer aí de autocuidado no nosso dia a dia, para ir nos fortalecendo, então, todos os dias, para que a gente possa ir acolhendo essas autoagressões que nós mesmas fazemos e, a partir daí, também melhorando as nossas relações, os nossos relacionamentos à nossa volta. No quarto dia, que foi ontem, nós tivemos a Lucimara, que é outra psicóloga, e a Lu falou sobre abrir-se para o novo, sobre as mudanças, como a gente está aberta ou não para uma mudança, como é uma mudança no seu dia a dia, como fazer essa mudança. E nós falamos ainda sobre relacionamentos também, quando a gente se abre para um relacionamento, quando a gente se fecha para um relacionamento, o que pode ser feito no nosso dia a dia para a gente se abrir para coisas novas. Tendo aberta aí para o novo, nós viemos aqui hoje conversar Conheça-te a ti mesma com a Gabi, que é a nossa convidada de hoje. Deixa eu chamar ela, dá aplausos para ela, por favor. Dando aí, ó, gente, para todo mundo, o nosso convite de hoje. Vai mandando aí, ó, geral. Oi, Gabi! Oi, Cris! Oi, meninas! Todo mundo que tá aí. Que bom estar aqui com você. Ai, que delícia! Boa noite, prima. Ai, eu tenho que falar prima, né? A gente já se
me trata assim, né? Oi, prima, tudo bem, prima? Não tem jeito, não tem jeito. Tem que falar que é prima mesmo, gente. Eu sou babona nessa prima, né? É a prima mais nova, mas eu tenho que ser super babona. Eu tô aqui mandando um monte de avião aqui, tá? Peraí. Vou aproveitar para dar oi para as meninas que estão aqui, Catinha. Isso, vai falando, Gabi. São as meninas que vieram, a Cidinha, que vieram aí pelo meu Insta. Adoro essas meninas, elas estão Ai, sempre que me acompanhando delícia. também. Ai, que legal, isso mesmo. Bora lá. Bora lá. Mandei um monte de aviãozinho aqui também. Tem que mandar avião para receber a Gabi aqui, né, gente? Parabéns pra Gabi. Bom, bora lá, Gabi. Como a gente se abriu para o novo ontem, na live de ontem, a decisão de hoje, a decisão de hoje realmente é conhecer a nós mesmas, né? Trazer um pouco desse conhecimento do nosso corpo, desmistificar muito essa relação que a mulher tem com o corpo e que provavelmente, né, a gente já sabe, né, estudando, e eu acho que no contexto todo histórico que a gente foi falando durante essa semana também, a gente entende que existe todo um contexto histórico, né, Gabi, por trás de tudo isso. Mas antes da gente entrar e aprofundar nesse assunto, eu quero deixar esse espaço aberto para você se apresentar um pouquinho aqui para as mulheres que estão vindo por mim, né, para as mulheres que não te conhecem ainda, para as mulheres que estão chegando, que vão assistir a live depois. Então, esse é o seu momento, Gabi. Se apresenta. Bom, primeiramente, eu queria dar boa noite para todo mundo que está aqui, para todo mundo que vai ver essa live depois, né? Que sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Agradecer esse espaço, Cris, mais uma vez, né? Apesar de todos os percalços do dia de hoje que a gente foi conversando aí, estamos aqui firmes e fortes e eu acredito que a gente tem um propósito muito grande por trás disso. Não é à toa que estamos aqui. E não é à toa que essas mulheres estão aqui com a gente ou irão estar aqui com a gente, né? Eu acho que tudo isso que a gente vai falar hoje, tudo que você tem falado ao longo dessa semana, quem não assistiu as lives ainda assistam, porque vale muito a pena. Eu acho que tudo isso é muito válido para qualquer momento, né? Você falou muito desse momento atípico que a gente está vivendo ao longo desse um ano, mas eu acho que em qualquer momento da nossa história a gente pode se deparar com todo esse tipo de situação que você colocou durante essa semana, que as suas convidadas colocaram também. Então, eu acho isso muito importante. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Gabriela, né? Eu sou prima da Cris, né? A mãe dela e a minha mãe são irmãs. Então, a gente tem essa relação, assim, muito forte desde pequenininha. E acho que a gente nunca imaginou que os nossos caminhos iriam se cruzar profissionalmente do jeito que eles se cruzaram, né? E eu sou muito feliz e muito grata da gente poder fazer esse trabalho, cada uma aí no seu pilar, mas são trabalhos que se encontram, né? E eu sou fisioterapeuta pélvica. Para quem não sabe, a fisioterapia pélvica é um ramo da fisioterapia, uma área da fisioterapia que trata as disfunções ginecológicas e urológicas de homens e mulheres. Ou seja, trocando em miúdos, a gente trabalha com a questão da região genital de mulheres e homens, tá? Obviamente, a minha clientela, assim, 99,9% dela é feminina, né? Eu tive muitos poucos pacientes homens e muito poucas crianças, né? A grande maioria são mulheres ali na sua faixa etária dos seus 19 até os seus 60, 70 anos. Já tive pacientes aí com idades mais avançadas. E o que a gente vê, né? O que eu vejo é que hoje em dia eu só posso trabalhar com essas mulheres porque eu fui trabalhada primeiro de várias maneiras. Eu não sei se você vai me perguntar isso, Cris. Quer dizer, na verdade, eu sei que você vai me perguntar. E já adiantando um pouquinho, esse processo do conhece-te a ti mesma, estava até pensando nisso esses dias. Eu falei assim, gente, isso é uma ladeira abaixo. Mas aí depois eu falei, não, deixa eu mudar essa expressão. O conhecimento, o autoconhecimento, ele é um morro acima. Depois que você abre uma portinha, não tem como você voltar mais. E assim, a tendência, à medida que você se entrega ao autoconhecimento, a sua vontade é só ir abrindo cada vez mais portas, escancarando cada vez mais portas, né? Eu não sei se você já quer que eu entre em como que eu cheguei nisso, ou você quer colocar alguma coisa antes de eu contar essa minha história?
Ah, não, pode falar, pode falar. Então vamos lá. Gente, hoje eu tô aqui falando para vocês e falo, quem me conhece no meu projeto, que é o Conversa Sobre Nós, sabe que eu trago esses assuntos relacionados ao cuidado da região genital e aos problemas com muita naturalidade. Mas, gente, nem sempre foi assim, não, tá? Eu fui uma adolescente muito amarrada, eu fui uma jovem adulta muito amarrada, e eu cheguei a, em determinado momento da minha vida, achar que realmente eu precisava de tratamento de terapia sexual, vamos dizer assim, porque eu tinha muito tabu para quebrar, mas era muito tabu para quebrar. Duas, né? Já tô levantando o dedinho aqui, porque eu também tô dentro. Que nós temos, tô vendo aqui, o número de mulheres que a gente tem aqui, eu acho que a gente pode falar que todo mundo pode levantar a mão, porque em algum momento todo mundo teve esses tabus. Só que aí, eu cheguei num momento da minha vida, ali por volta dos meus 27, 28 anos mais ou menos, onde eu tive um momento de quebra, de ruptura de tudo aquilo que eu acreditava. Tudo aquilo que eu tinha como certo na minha vida foi arrancado da minha vida. Assim. Na verdade, foi arrancado não. Eu falo que eu tomei a decisão de me afastar. Sabe? Eu olhei pra minha vida e falei assim, cara, eu não me encaixo nisso, então eu não quero vivenciar isso, então eu vou procurar outro lugar. Outro jeito, né? Vou ver na onde que eu me encaixo. Uhum. E a partir daquele momento eu lembro que eu fiz terapia por uns 4 meses, mas não vou falar que que a terapia não adiantou, não. Só acho que não era o meu momento ainda, sabe? Porque eu acredito muito nisso. Terapia é questão de momento. Exatamente. Não era o meu momento ainda. Tudo bem. Até que chegou 2018, comecinho de 2018, janeiro de 2018, para ser mais sincera, alguém, que eu não vou falar o nome, mas que eu estou olhando para ela agora, fez um círculo de mulheres. E eu resolvi participar desse círculo de mulheres. Essa foi o meu primeiro contato com o meu autoconhecimento. O meu conhece-te a ti mesma veio ali. E o meu primeiro contato com o meu autoconhecimento foi, digamos assim, emocional. Eu comecei a ver que eu tinha muita coisa ali que não estava legal, não estava no caminho. Paralelo a isso, eu comecei a minha pós em março de 2018, a pós em fisiopélvico. E cada mês que eu ia para São Paulo, eu voltava, posso dizer para você, curada. Era estranho eu ver isso, mas eu falava assim, gente, com o que eu aprendo lá, eu estou me conhecendo de uma maneira que eu não imaginava conhecer. E juntamente com isso, eu comecei a terapia de novo, entendeu? Então, assim, é um processo. A terapia eu continuo até hoje, o meu conhecimento corporal, depois através também do seu trabalho com os ciclos menstruais, que eu ainda não tive a oportunidade de fazer o curso, mas vou fazer, já tem me ajudado muito nesse autoconhecimento, tanto físico quanto emocional. Então, eu acho que a primeira coisa que eu quero deixar aqui de mensagem é que o autoconhecimento, como eu disse, ele é uma porta que ele escancara para outras portas. Então, seria muita irresponsabilidade minha dizer que a fisioterapia pélvica é um lugar de descobrimento de si mesma. Não, eu sou somente um dos caminhos, uma das vertentes de se conhecer, né? E a segunda coisa é que depois que você começa, minha filha, você não quer parar mais, entendeu? E à medida que você se abre para esse novo, é só morro acima. Não vou falar que é ladeira abaixo porque não é ruim. É só morro acima. Dói. O conhece-te a ti mesma dói. Dói e dói bastante. Mas ao mesmo tempo é muito reconfortante, é muito bom. Bom, eu acho que eu vou aproveitar seu gancho, Gabi, e vou falar uma coisa que quando você falou de morro acima, eu falei assim, realmente, é um morro acima. Mas tem hora que a gente fica assim, eu quero ficar parada aqui nesse morro, sabe? Eu acho que é muito importante a gente falar isso também, sabe? Porque tem hora que você vai... Esse ano mesmo, aconteceu recentemente, num dos meus períodos menstruais, eu falei assim, gente, eu tô com preguiça. Eu sei que eu preciso mexer, eu sei até pra onde que eu tenho que ir, entende? Eu sabia, porque eu tinha, né, assim, tava claro pra mim a mudança, que existia uma mudança que eu precisava fazer ali. Tava claro pra mim isso. Mas eu olhava para aquilo e falava assim, mas eu tô com preguiça de fazer essa mudança agora, tenho certeza que eu tenho que fazer. Foi até nesse último ciclo, sabe? E eu ficava assim, tem certeza? Mas, gente, mas ao mesmo tempo, o outro lado meu falava assim, mas você sabe que quando você vai,
é muito mais leve depois, né? Então vai. E aí eu ficava naquela briga. Ai, tô com uma preguiça. Posso adiar? Vou deixar um pouquinho pra amanhã. Não, daqui a pouco. Então, assim, é bom lembrar isso também, né, gente? Porque o autoconhecimento, sim, é uma ladeira assim, mas você não vai estar subindo o tempo inteiro, sabe? Tem hora que você vai parar no meio do morro e vai falar, nossa, tô cansada, não quero mais. E tá tudo bem. O importante é que quanto mais a gente vai se conhecendo, quanto mais a gente vai se abrindo para esse novo, né, se conhecendo, se permitindo, mais a gente vai, como que eu posso dizer, mais a gente vai ficando amorosa com a gente, né? Eu acho que tem a ver mesmo realmente com o amor próprio, né? Quanto mais a gente vai se permitindo essas mudanças, se permitindo esses conhecimentos, mais fácil vai ser de acolher a gente quando a gente não dá conta. E tem hora que a gente não vai dar conta, né? Isso que a Gabi falou com relação à terapia. Eu também já fiz terapia por um tempo em que ela funcionou, mas para uma outra coisa. Ela não me levou ao patamar que depois eu cheguei também com o círculo terapêutico, né? Porque eu comecei a fazer círculo terapêutico depois de ter passado por um círculo terapêutico, né? Então, eu percebi, para mim, a grande mudança na minha concepção de autoconhecimento partiu a partir do momento que eu conheci outras mulheres. Que eu tive contato com outras mulheres e as quais essas mulheres também vieram falando, olha, isso eu também tenho, nossa, isso eu também sinto. Por quê? Porque às vezes a gente fica muito preso no nosso mundinho, achando que ninguém passa pelas mesmas coisas que a gente. Né? Então, conhecer a ti mesmo é conhecer você com outras pessoas também. Não é só, tipo, eu vou entrar dentro de mim e vou pensar em mim. Não, a gente precisa se relacionar pra gente conhecer, né? E esse trabalho da Gabi é um trabalho que, assim, eu digo que abre portas, como diz ela, e sim, abre muitas portas, né? E aí a gente vai entrar no nosso assunto aqui, então. Vamos lá, Gabi, a primeira pergunta para você. Bom, primeiro que você sabe que eu tenho que te agradecer muito por você ter aceito, né? Obrigada por aceitar mais uma vez a live. A Gabi tá sempre comigo e a gente passa por umas dificuldades, por uns perrengues aí quando a gente vai fazer lives juntos. Mas nós seguimos firmes e fortes. Com certeza. Segundo que eu queria falar com você, eu sou muito fã do seu trabalho e você sabe também, que eu já conversei com você, que o meu autoconhecimento com o corpo, na verdade, a consciência do meu corpo começou quando eu tive o Álvaro de parto normal, né? Meu filho tem 6 anos, quase 7 anos, e eu decidi realmente, por muitos anos eu falei que eu queria só parto, queria fazer cesárea. Imagina, só que quando eu tava grávida, eu decidi que eu queria realmente um parto normal, porque eu achava que seria melhor pro bebê, pra mim e tudo. E aí eu decidi fazer o parto normal. Só que quando eu fui ter o parto normal, gente, algumas pessoas já me ouviram falar isso, quando eu fui ter, eu não conseguia ter passagem. Não que eu não tinha passagem, eu tive dilatação, tudo mais. Só que o que acontece? O meu corpo travava. Eu senti uma trava muito profunda lá. Então, assim, quando a gente sente a dor, eu não sei quem aí, levanta pra mim, quem teve filho já e quem teve filho de parto normal, vai entender um pouco do que eu tô falando. Levanta a mão aí pra eu saber quem que já tem filho aí. Bom, o que aconteceu comigo, né? Eu estava lá na maca, pronta para ter, acho que já estava com 7 dedos de dilatação, era uma coisa bem, né, assim, bem grande já estava no tempo, acho que estava com 9 dedos de dilatação, já estava com 9 dedos de dilatação, se eu não me engano. E aí, nesse período, a dor vinha, aquela dor batia, né, a contração vinha de dor, e o que eu fazia? O médico mandava eu expulsar, mas eu não conseguia expulsar. Então, eu prendia. Né? Então, nesse prender, teve uma hora que o médico me levou para analgesia. Porque eu não sei se foi exatamente isso, mas a consciência que eu tenho hoje, né? O pensamento que eu tenho hoje é que isso. O meu filho depois nasceu com uma bocinha de sangue na cabeça. Então, a impressão que eu tive é que quando ele estava passando, eu prendi. Então, por isso, o médico preferiu levar eu para fazer analgesia, né? Então, quando fez analgesia, pronto. Deu 2... Ele falou, solta 2 vezes, pronto. Meu filho tinha nascido. Foi super rápido, foi super fácil. Mas deu esse perrengue. Então, a partir disso, eu fiquei me questionando. Caramba, por que o meu corpo é preparado para ter filho e eu não consegui? Por que eu prendi o meu corpo? O que mais que eu prendo? E foi aí que eu comecei a me questionar. A Gabi ainda não era fisioterapeuta pélvica, ainda não pude ir nela nessa época.
Depois eu fui. Mas aí eu comecei a me questionar várias vezes. O que que eu prendia? Quanto mais coisas eu prendia? Será que era só o meu corpo ali, na hora que eu tava gerando meu filho? Na hora que eu tava dando a luz a ele? Ou será que eu prendi o prazer? Eu prendi o gozo? Eu prendi... E aí eu comecei a perceber que sim, muitas vezes eu controlava o gozo. Eu gozo, mas dentro do meu jeito. Tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. Será que isso é gozo mesmo? Então eu comecei a me questionar várias coisas. E foi aí que eu fui me abrindo cada vez mais para isso, né? Mas, Gabi, o que eu queria saber de você, assim, é para você contar para mim assim, o que que escutar o corpo da mulher, né? O que que uma mulher que escuta o próprio corpo, o que que acontece com ela, sabe? Como que conhecer o nosso corpo faz com que a gente seja melhor na vida, sabe? Não só no sexo, não só na cama, mas o quanto isso, porque às vezes ainda existe um tabu, né? Quando a gente fala sobre prazer, sobre gozo, as pessoas ainda acham que é só na cama. Não que não seja importante, é muito importante. Se eu não gozar, eu falo muito para as minhas pacientes, assim, quando você finge um orgasmo, você está fingindo a sua vida também. Não é só lá na cama que você está fingindo no dia a dia da sua vida, né? Então, é muito importante que a gente perceba isso, mas não é estar só na cama, mas é estar na vida inteira. Então, como que esse conhecimento com o corpo, o que que esse conhecimento com o corpo pode gerar para uma mulher, pode trazer na vida dessa mulher? Eu acho que você já deu um pouco do seu exemplo, mas vale a pena você falar um pouquinho mais pra gente. Eu acho que se a gente poderia ficar aqui dias só nessa pergunta, mas vamos lá que eu vou tentar resumir um pouquinho, trazer um pouco da minha experiência clínica, né? Acho que como você falou, já coloquei um pouquinho da minha experiência, né? Então, assim, para mim, o meu libertar me tornou, hoje em dia, terapeuta dessas mulheres, né? Então, para mim, foi uma coisa que ela não ficou só em mim, ela extravasou, né? Ela vai para o mundo também. Mas vamos falar aí, vou colocar para você alguns exemplos. Você estava falando aí de, foi no momento do parto que você percebeu que tinha alguma coisa. Quantas mulheres acabam por perceber realmente que não entendem nada do que acontece no corpo delas justamente no momento do parto? Porque o nosso corpo é preparado para o parto, mas nós não somos preparadas, nós não somos educadas para parir. Né? Por quê? Porque de tudo isso que você falou, porque a gente não tem mulher que não fala nem o nome do que é o quê. Tem mulher que chega para mim e não consegue falar menstruação, relação sexual, orgasmo, prazer, não consegue nem verbalizar essas palavras, né? Então, quando você falou, o que será que eu estava aprendendo? O que será que nós aprendemos? Todas nós aprendemos alguma coisa, seja num grau um pouquinho menor ou um pouco maior, né? Todas nós aprendemos, porque nós fomos ensinadas a aprender. Você fala isso sempre, que desde que a mulher menstrua, ela é ensinada que ela não pode fazer mais aquilo que ela fazia. Ela não pode brincar, ela não pode se misturar com os meninos, ela não pode subir em árvore, ela não pode correr. Então a gente é ensinado que a gente não pode. E o nosso corpo, ele entende isso. Ele entende, inclusive, que a gente não pode parir. Tanto que os números de cesárea são altíssimos. Agora que a gente está vindo aí com um retrocesso, um pouco a gente está trazendo mais essa humanização do parto, tanto nos partos naturais quanto na cesárea. Mas o parto, eu diria que depois do orgasmo, o parto é o momento em que a mulher mais se entrega. Porque o orgasmo ele já é entrega. A mulher que não alcança um orgasmo é porque ela não está se entregando. E assim, isso passa a ser um problema quando ela quer ter essa entrega e não consegue, né? Deixando aqui bem claro que o fato da mulher não ter orgasmo não diagnostica um problema, a não ser que isso seja um erro para ela e para o relacionamento que ela está vivendo, tá? Mas a mulher, quando ela vai parir, ela sai exatamente do mundo normal e ela entra num mundo que é só dela, que a gente chama de partolândia. Então, quando você fala para mim, meu corpo travava, e a gente já teve a oportunidade de conversar isso, né? Que você depois foi perceber ao usar coletor menstrual, que você sentia que a sua musculatura era uma musculatura mais tensa. Era tensa por quê? Né? Então, quando a gente libera fisiologicamente, fisicamente, quando a gente libera uma tensão, e eu trabalho muito com isso nas minhas disfunções sexuais,
É ensinar essas mulheres o que é o que, nomear o que precisa ser nomeado com o nome que tem. Se eu chamo joelho de joelho, eu vou chamar vagina de vagina. E tá tudo bem, entendeu? A gente tenta começar a trazer essa normalidade para elas, até que elas começam a entender que o corpo funciona de uma maneira que ela precisa saber momentos em que ela precisa relaxar e momentos em que ela precisa segurar, né? E é a partir desses momentos que ela começa a entender que na vida também é assim, né? Que durante o mês, durante o ciclo, vai ter momentos em que eu vou estar mais expansiva e vai ter momentos que eu vou estar mais introspectiva. E tá tudo bem. Vai ter momentos em que eu vou estar mais produtiva, vai ter momentos que eu vou estar mais recolhida. E tá tudo bem. Então, assim, eu costumo falar que apesar da fisioterapia ser uma coisa muito física, né? O nome físio já traz do físico, mas eu não consigo, não tenho nem como desvincular o meu trabalho do emocional. Tanto que, assim, eu passo várias vezes as minhas clientes, eu indico a terapia. Porque muitas vezes a trava dela está muito além daquilo que eu consigo ajudar. Entende? Eu consigo mostrar para ela que existe uma trava, mas eu não consigo ajudar ela a destravar aquele nó. Tem alguns nós que eu consigo sim. Não é à toa que a minha página se chama Converse Sobre Nós, né? Eu acho que eu desatei os meus nós e eu tento ajudar essas mulheres a desatar os nós delas fisicamente. Então, é no toque, é no olhar, é no observar, é no sentir, é no reconhecer. Gente, é muito lindo você pegar uma mulher, eu falo que eu sou apaixonada no meu trabalho, gente, é até doido assim de falar, porque tem dia que eu volto radiante para casa, porque eu acho lindo quando eu pego uma mulher que não tem consciência dessa musculatura e de repente ela olha para mim e fala assim: nossa, eu já tô percebendo que antes de eu espirrar eu contraio a minha musculatura, coisa que eu não fazia. Eu falo, cara, você tem noção do ganho que é isso na sua vida? Isso, né? Em questão de saúde também, mas em questão de emoção. Você saber que hoje você reconhece uma parte do seu corpo que até hoje você negligenciou, até ontem você estava negligenciando. Entendeu? Porque a gente faz isso. Nós, mulheres, negligenciamos a nossa região genital. E eu falei isso na live da semana passada que eu tive com a Ju, e eu volto a falar. Eu acho, pra mim, na minha vida, é inadmissível que um parceiro meu, ou que o meu ginecologista, conheça mais a minha região genital do que eu mesma. Eu não posso, gente, deixar isso acontecer. Isso no meu entendimento, tá? Faz sentido pra mim. Mas eu não consigo imaginar como que eu posso chegar e reconhecer um problema de saúde, reconhecer um problema físico, reconhecer que a minha região genital tá mais seca, ou tá mais molhada, ou tá mais irritada, ou tá mais flácida, se eu não olho para ela, se eu não sinto ela. E é sentindo a região genital que eu vou sentir várias outras coisas na minha vida. Parece coisa de louco falar, mas não é não. A nossa parte interna, né, a nossa parte reprodutiva, ela está internamente. Nosso útero está interno, nossas trompas, nossos ovários estão tudo lá dentro. A gente não consegue tocar com o dedo. Com o dedo não consegue tocar. Eu chego no colo do útero. No colo do útero, né? Mas não chego lá no útero nem nada. E hoje em dia, eu vejo que esse autoconhecimento que eu tive, essa abertura para me conhecer, hoje ela me leva a saber exatamente o dia que eu tô ovulando através de uma dorzinha. Eu sinto uma microfólica e eu já falo, epa, hoje eu tô ovulando. Gente, isso é muita percepção. Mas essa percepção ela não aconteceu da noite pro dia. Ela aconteceu porque um dia eu resolvi pegar um espelho e olhar minha vulva. Um outro dia eu resolvi me tocar para ver como é que era esse colo do útero, se ele era mais alto, se ele era mais baixo. Porque eu me abri para o conhecimento emocional. Né? Eu me abri para entender os momentos em que eu me travo, os momentos em que eu não me travo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e hoje em dia o meu corpo responde. Então eu acho que isso aí, eu acho que responde muito bem essa pergunta, né? Eu acho que essas mulheres que buscam essa ajuda, e quando eu posso ajudar, eu tento trazer um pouquinho disso, essa percepção física que vai te abrir portas para a sua percepção emocional. Eu acho isso muito importante. Ai, que lindo. Não, você falando isso, eu fiquei pensando em várias coisas aqui, né? Eu acho que, assim,
A gente vai voltar lá nas travas, a gente vai voltar nesse processo, porque eu acho que é realmente muito importante, porque pra gente se conhecer, a gente precisa desmistificar essas travas, né? Como que eu posso dizer? Desconstruir, desatar os nós, como você faz, né, no seu trabalho. Desatar os nós mesmo, né? Porque o que acontece? Primeiro, a gente não conhece, a gente nem sabe nomear as partes do nosso corpo. Eu acho que aí começa por isso. Eu vou ser sincera que assim, eu descobri que vulva era essa parte toda da frente faz o quê? Uns 5, 6 anos, eu acho. Antes disso, eu só chamava de vagina, entende? E hoje eu entendo que a vagina é o canal vaginal, né? Eu vou até pegar a minha vagina aqui, a minha vulva, né? Minha vagina não, a minha vulva. Pega aí. Pega aí, porque eu acho ela linda. Tô precisando arrumar uma dessa para as minhas explicações. Eu também amo ela, gente. Olha, deixa eu colocar do lado certo. Gente, isso daqui é uma vulva, tá? Isso daqui é um protótipo de uma vulva, né? Isso daqui é o que você tem aí, que talvez você nunca tenha olhado, nunca tenha pego no espelhinho pra olhar, tá? Mas é que o seu ginecologista e o seu marido vêm, o seu namorado, qualquer coisa, né? E aí, aqui, ó, nós temos o clítoris, né? A parte que aparece do nosso clítoris, porque o nosso clítoris é isso daqui, ó. Coisa mais linda, bem grandão. Que fica aqui, ó. Terminações nervosas para o prazer. Gente. Exatamente, gente. Então, assim, uma coisa muito importante, a gente precisa se conhecer por quê? Porque muitas mulheres relatam que não tem prazer, que não gozam, que tem dificuldade de gozar. Como a Gabi colocou muito bem, muito bem, assim, no começo da live. E eu também, algumas vezes, cheguei a pensar que eu precisava ir para terapia. Porque eu também achava muitas vezes que eu também era frígida, porque, poxa, eu não tô gozando. Mas quanto mais você vai conhecendo, você fala assim, não, eu não gozei em alguns momentos, mas outros eu gozei. E por que isso? Porque em alguns momentos eu me soltava e outros não. E assim você vai percebendo essa trava que existe dentro da gente. Então, isso daqui é o nosso clítoris. Ele fica dentro aqui da nossa vulva, tá? Então, ele vai ficar escondidinho aqui. E só aparece esse prepúcio aqui, essa beiradinha aqui dele, tá? Isso daqui são os nossos grandes lábios, né? Não, os grandes e os pequenos, esses aqui são os pequenos lábios. Aqui dentro, ó, é a nossa vagina. Aqui dentro é o canal vaginal. Isso tudo aqui, a nossa vulva. E aqui também o ânus, também faz parte da vulva. Então, toda essa parte da frente, da qual às vezes, a gente não olha, a gente não conhece, toda essa parte é a sua vulva. Então agora, gente, você vai sair daqui dessa live, você vai falar vulva, você não vai falar vagina, tá bom? E lá dentro, onde existe a introdução numa relação sexual, é que sim, existe aí o canal vaginal. Lá é a vagina. Então, assim, eu passei isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ter consciência. Porque eu vivi anos da minha vida, ó, vou fazer 36 anos esse ano. Se faz quase 6 anos, mais ou menos, então vamos colocar aí que eu vivi 30 anos da minha vida sem saber que vulva chamava vulva, entende? E isso faz diferença pra caramba. Por quê? Porque, primeiro, que eu desmistifico a parte da vagina como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. Primeiro que eu já desmistifico isso, né? Segundo, que eu entendo que dentro da minha vulva existe o clítoris, que é o meu maior órgão de prazer, né? Não, o maior órgão de prazer é a nossa pele, né? Mas ele tem 8.000 terminações nervosas que nos dão muito prazer. E ele só pode ser acessado com estimulação. Não é só com a fricção, entende? E aí a gente já vai dar uma aula de sexualidade aqui, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos falar disso, adoro. É muito importante falar sobre isso. Mas por isso que a gente precisa entender, porque eu acho que aí vem aí vem essa trava, sabe? A gente aprende o ato sexual com o parceiro. A gente não aprende sozinha, né? Então, claro, isso pode acontecer com muitas pessoas, podem ter aprendido sozinha, não que isso não aconteça, mas na maioria das vezes, o que chega pra mim no consultório, que eu vejo no meu trabalho, que a Gabi também vê, provavelmente no trabalho dela, são muitas pessoas que muitas mulheres que começam a entender o corpo delas através do que o outro fala pra ela.
Então, muitas vezes, como a Gabi falou, é o parceiro ginecologista que conhece a nossa vulva e a gente nunca olhou. A gente nunca viu uma genicidade nojento. Por quê? Porque foi uma trava que foi imposta na sociedade de que o nosso corpo é nojento, de que o nosso sangue é sujo, de que a nossa vulva, ela... Ai, gente, não tem como não falar de mim, né? Eu tive muito medo de dormir só a pelada por anos. Eu não sei quantos anos eu comecei a dormir pelada, mas eu tinha medo de dormir pelada porque eu achava que ia entrar alguma coisa dentro da minha vulva, né? Dentro da minha vagina, na época, né? Eu achava que ia entrar alguma coisa, então eu tinha medo. Então, assim, quantas crenças a gente coloca na cabeça? E essa crença que eu tinha, eu lembro, eu sei direitinho que ela é de uma coisa que eu assisti quando eu era criança. Eu não sei se era filme, ou se era seriado, ou se era novela. Eu não sei exatamente o que era, mas eu sei que uma mulher, um besouro entrava dentro dela e ela ficava grávida. Era isso. Agora, eu não sei também se a minha imaginação de criança criou tudo isso. Mas eu sei que tinha essa história de que parece que o besouro entrava dentro da vagina da mulher e a mulher ficava grávida do besouro. Entendeu? Então, isso eu criei lá naquela época, eu era pequenininha, aquilo veio na minha cabeça, criou uma história toda dentro de mim que me fez ter muita dificuldade de dormir sem calcinha. E isso porque a ginecologista mandava eu dormir sem calcinha e eu não conseguia dormir sem calcinha, entende? Então, existe todo... Olha só, quantas coisas, quantas historinhas você já não criou na sua cabeça, né? Quantas historinhas já não foram criadas aí e que te atrapalham a conhecer o seu próprio corpo, que te atrapalham a conhecer a si mesma. Ô, Cris, e você falando aí, eu tava lembrando então. Além disso tudo que você tá falando, gente, quantas mulheres acreditam que xixi e menstruação sai do mesmo buraquinho? Né? Então, é verdade! Peraí, deixa eu mostrar. Você mostrou a uretra aí, né? Que é um buraquinho. Não dá pra ver, dá. Aqui, ó. Aqui, ó, gente, esse buraquinho pequenininho aqui é a uretra. Daqui sai o nosso xixi, tá? Daqui de dentro sai o nosso sangue, que sai do canal vaginal. Então, o nosso xixi sai desse buraquinho minúsculo e aqui dentro é que sai o nosso sangue. Exatamente. Né? E a partir daí, igual você estava falando do clitóris. O clitóris fica numa parte, ele tem a porção interna dele, né? Ele meio que abraça a vagina. Então, suponha que aqui é o canal vaginal, ele abraça. A mulher entender que o prazer dela está num terço externo da vagina. O prazer dela se concentra ali, não se concentra na profundidade. Então, desmistificar a ideia de que penetração é essencial dentro de uma relação sexual, ou que tem que ser aquilo que tem que acontecer de cara. Sim. Indo para outro lado agora, uma coisa que eu vou falar que foi desmistificado para mim. A questão do intestino preso. Duas coisas que eu desmistifiquei com o intestino preso. Primeiro, porque eu achava que era uma coisa normal, uma coisa que, tipo, acontece que você não tem muito o que fazer. Mentira, tem problemas musculares ali que podem ser resolvidos. E dois, fazer cocô todo dia. Tem gente que acha que prisão de ventre, intestino preso, é aquela pessoa que fica dias sem fazer cocô. Não necessariamente, a pessoa pode fazer cocô todo dia, mas se for fezes endurecidas ou aquelas bolinhas que saem sem ter continuidade, aquilo também é indicativo de esforço. Então, assim, o conhecimento que a gente está falando aqui, ele vale muito, sim, para a questão sexual. Mas não é só para isso. É para a saúde íntima como um todo, entende? É para a saúde íntima no geral. E a mulher, ela só se sente realmente mais disposta e mais aberta para ter um encontro sexual com um parceiro ou com uma parceira quando ela se conhece. Quando ela sabe o que está acontecendo ali no corpo dela. Né? Seja em aspecto de saúde, seja em aspecto de ciclo menstrual. Quando ela se conhece, ela tem mais essa autoconfiança, sabe? Até mesmo para passar para o outro, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto muito desse estímulo, eu não gosto muito desse jeito que você fala, eu prefiro que você fale assim, ou aquilo que você falou me estimulou, sabe? Então, assim, é um processo que começa nisso que você está falando, em conhecer a vulva, conhecer as aberturas e tudo mais, e sair desmistificando aquilo que a gente escuta sempre, né? E ainda mais quando a gente tem relações entre homens e mulheres, né? Os homens, eles vêm de uma indústria da pornografia que também educa eles sexualmente de uma maneira muito errada.
Então, foco Sim. em penetração, necessidade de ejaculação feminina, que não acontece sempre e não é obrigatório acontecer. Mulheres que estão sempre dispostas a ter relação sexual, e quando a gente vai ver, a gente tem dois tipos de desejo, né? O desejo responsivo e o desejo espontâneo, então não é sempre que a gente está disposta, mas a gente pode mas a gente pode estar receptiva, né? Então, o que tem acontecido com a gente é que a gente não sabe nem como que a gente pode ser receptiva. O que a gente pode fazer para ajudar essa recepção ser mais eficaz? Entende? Por quê? Porque a gente tem vergonha dessa região, não sabe nomear. Então, tudo isso, todo esse processo desse conhecimento que você fez agora, dessa mini aula de educação sexual, é muito importante. Todo o tratamento que eu começo com uma cliente minha, a primeira sessão dela é de educação sexual. Aliás, educação sexual não, é de orientação em saúde, porque eu não trato somente questão sexual, mas eu trato várias outras situações ali dentro. Ela precisa saber o que acontece no corpo dela, para ela poder reportar isso para o outro e para entender o que ela precisa naquele momento. Então, assim, isso é de extrema importância, não tem como pular essa etapa. Não mesmo, muito importante, muito bem pontuado, Gabi. Porque eu acho que aí a gente vai perceber que, assim, olhar para a mulher hoje e olhar para a nossa história, para trazer esse amor próprio, para trazer todo esse conhecimento para a gente precisa olhar e falar assim, opa, tudo que está acontecendo aqui, eu preciso questionar. Tudo que já aconteceu na sua vida, todo o seu olhar para sua vida, as dores numa menstruação, você precisa questionar. Não tá certo você sentir dores da menstruação. Gente, não tá certo ter dor, entende? Eu gosto de uma palavrinha, é comum, mas não é normal. Mas não é normal. Exatamente. Com grande parte da população, mas não podemos normalizar a dor na menstruação. Não podemos. Exatamente, Gabi. É isso, porque aí você olha para tudo que tá acontecendo e fala assim, eu vou me questionar. Peraí, eu tô vivendo cansado o tempo inteiro, eu nunca tenho tesão, eu nunca tenho vontade de trocar com um parceiro, com uma parceira. Eu tô sempre cansada mentalmente, a minha cabeça não para. Eu não consigo, desligar na hora de deitar, por exemplo, eu não consigo sentir meu corpo. Sabe, se eu quero tentar fazer uma meditação, eu não consigo tentar fazer uma meditação porque a minha cabeça não desliga. Eu preciso questionar. Então, começa a se questionar. Isso é conhecer a ti mesmo. O primeiro ponto é você começar a questionar. O que é isso? Será que tem que ser assim mesmo? É por isso? Porque quando a Gabi fala que ela, tipo assim, abriu para o conhecimento, quando ela esteve com outras mulheres, quando ela participou do círculo terapêutico comigo, e quando eu falo também que eu também fiz isso, quando eu participei do círculo terapêutico com uma outra psicóloga, eu estava com outras mulheres. Então, quando a gente olhou e as mulheres começaram a falar uma coisa, começaram a falar outra, você começa a se questionar. Você começa a se abrir para o questionamento. Então, você fala, peraí, então não tem que ser assim. Opa, não tem que ser assado. E aí você começa a levar isso para o questionamento. Então, entender o seu corpo, conhecer-se a ti mesma, primeiro é começar a se trazer questionamento. Se você fizer amém para tudo que acontece com você, desculpa, mas você não está se conhecendo. Você precisa se questionar. Você precisa se perguntar. Né? Você precisa ter curiosidade. Sim. Gabi. E isso é uma coisa que eu vejo muito em consultório. As mulheres que chegam para mim, principalmente de disfunção sexual, elas chegam para mim com essa fala. Eu queria saber se isso que está acontecendo é só comigo. Porque a impressão que eu tenho é que sou só eu que passo por isso. Lá na minha rodinha de amigas, todo mundo fala que sente prazer. Aí eu falo que eu sinto também, só que eu chego em casa e fica batendo na minha cabeça. Não, mas eu não sinto. E aí eu falo para ela. Oi, voltou? Oi, voltei. Voltou? Voltei. Então. Não sei até que ponto você me escutou.
Falei, você falou das rodinhas de amigas, que aí as mulheres chegam na rodinha de amiga e falam assim, eu não sei se tá acontecendo só comigo, porque elas falam isso e eu falo também que eu tenho. E aí depois ela se questiona, ela chega em casa e aquela pulguinha fica atrás da orelha, né? Mas, poxa, por que eu tô mentindo, né? Por que eu tô falando isso? Que eu sinto uma coisa que eu não sinto. Será que é normal? Será que sou só eu que não sinto? E aí eu sempre esclareço para essas mulheres, né? Não vai pela rodinha de amigas, pode ser que as amigas também estejam contando uma história fake aí, né? Porque a gente... Isso é muito importante pontuar, Gabi. Isso é muito importante pontuar, porque eu tô falando com relação, por exemplo, a gente tá falando sobre essa questão do grupo, né? De você ter participado do círculo terapêutico, de ter participado do círculo terapêutico e tudo mais. Só que isso é uma coisa diferente. Nós estamos num círculo terapêutico onde as pessoas estão na mesma busca que a gente. Então lá as máscaras caem, né? Sim. Então a gente não tá em busca de mentir, eu sou melhor, eu sou isso, aquilo. Não, a gente está em busca de realmente ser vulnerável, de soltar as amarras. Então quando a gente está numa rodinha de amiga, muitas vezes a gente enche um monte de carapaças, né? Num círculo, na verdade, a mulher que ela já foi num círculo, a cabeça dela, a portinha já abriu, né? Agora, sim, quando a gente tá no círculo de amigas, aquele círculo social, nem sempre a nossa portinha abriu. Às vezes é ali, aquele círculo social que vai te dar um start de que, epa, eu tô me enganando. Sabe? Tipo, eu falo que eu sinto, eu falo que eu tenho orgasmo, mas eu nunca tive. Ou eu falo que a minha frequência sexual é todos os dias da semana e não é de 15 em 15 dias e olha lá, porque eu sinto que eu sou obrigada porque eu tô num casamento. Você entende? Essas mulheres, é o que eu tô falando, elas já começam o primeiro questionamento. Será que isso é só comigo? Ou será que isso acontece com mais gente? E aí, quando elas veem o trabalho da fisioterapia pélvica, elas se agarram, e não sem razão, né? Porque a gente trata isso. E eu falo, é uma frase que eu trago para mim. A fisioterapia, ela devolve a vontade de viver. Reabilitar uma pessoa, independente da parte do corpo, mas aqui falando do assoalho pélvico, que é a parte que eu trabalho, é devolver para a pessoa esse tesão que você estava falando. Não só o tesão sexual, mas o tesão de viver, a vontade de viver. É você poder um dia estar na sua rodinha de amigas, sim, e falar de boca cheia. Eu tenho orgasmo em toda relação sexual que eu tenho e saber dentro de você que aquilo não é uma mentira. Exatamente. Sabe? Isso é, eu acho que isso não tem dinheiro que pague esse prazer de você saber que você não está mentindo mais. Isso até ali na sua relação. Você estava falando muito de fingir orgasmo. Não tem coisa melhor do que você ter uma relação e saber que você não tem a obrigação de fingir nada para ninguém. Exatamente. Já foi um processo. Entendeu? Essa portinha já precisou abrir lá atrás. Já começou lá atrás, né? Começou lá atrás. Ela não começa, não é um estalo, não é de um dia para o outro. Essa portinha já veio, você já deu aquela olhadinha ali lá atrás. Exatamente. Gabi, você sabe que eu olhei aqui no relógio agora, faltam 6 minutos para as 10 horas, né? A live assim voou. Gente, que live! Boa. Como todo papo que a gente bate, né? Não é? Bom, gente, vai colocando aí, tá fazendo sentido pra vocês tudo isso que a gente falou aqui? Vocês já começaram a abrir as portinhas ou ainda tá ali procurando qual portinha que você vai entrar? E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem o processo de cada uma, tá tudo bem no seu tempo, não precisa correr, não tenta correr, na verdade, porque correr, gente, vocês vão cair, porque eu já fiz isso várias vezes. E não dá certo, tá? A gente precisa entender o nosso processo. A gente precisa ir com calma também e se permitir essas portinhas. Então, assim, hoje é a portinha da fisioterapeuta pélvica. Amanhã é a portinha da terapia. Amanhã, depois de amanhã, é a outra portinha. É da yoga, da astrologia. Gente, cada portinha dessas é uma portinha de autoconhecimento, entende? Então, não precisa ser... Eu gosto muito de falar, como a Gabi falou, eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar isso. Não é a psicoterapia que vai te ajudar sozinha. Não é só a fisioterapia pélvica. Não é só o curso Potência Cíclica, por exemplo. Tudo isso são portas que você
vai abrindo e vai conhecendo, né? Eu, por exemplo, trago o conhecimento para a mulher, a presença, o autocuidado para ela, através do curso Potência Cíclica e também através das terapias individuais que eu faço. Quando essa mulher vem até mim, ela vem porque ela precisa olhar para uma parte do feminino dela, porque tem alguma coisa que ela quer olhar. Então, a partir disso, a gente vai abrir uma porta, né? Abriu essa porta, ela vai começar a olhar para outros lugares, né? Ana Carla, matando um pouquinho de saudade dessa profissional incrível, que posso chamar de minha fisioterapeuta. Ah, que linda! Que saudade, meu amor. Ana Carla, quer dizer. Uma menina incrível, gente. Vocês não têm noção. Belezinha, Ana, morrendo de saudade. Muito bom, gente, ter uma fisioterapeuta para chamar de sua, tá? A Gabi também. Eu falo, minha fisioterapeuta pélvica sempre, eu falei pra ela. Mas é isso, sabe? Tipo, se permita abrir portinhas. Se permita ir aos poucos abrindo uma portinha. E quanto mais portinhas você vai abrindo, mais você vai se desmistificando das coisas. Mais você vai deixando as coisas... não é deixando, mas tipo... Como que eu posso dizer? Desconstruindo coisas que já foram construídas que não te pertencem mais, sabe? Não fazem mais parte disso, né? Eu com a Gabi, se a gente fosse... E vai ter portinha que você vai abrir e não vai fazer sentido, você vai fechar ela, né? Tem isso também. E no final você vai ver que as portinhas que ficaram abertas formam um todo para você se conhecer melhor, né? Então, vai ter... Às vezes você vai começar a fazer meditação, você vai escutar falar que meditação é bom para um monte de gente. Às vezes você vai começar a fazer e não vai se identificar. E ó, tá tudo bem. É porque não é aquilo que você precisa naquele momento. Vai para outro caminho, sabe? Então, é assim, é ir procurando mesmo aquilo que faz sentido para você, que no final tudo aquilo vai se unir e se transformar num bem maior, vamos dizer assim. A Ju, lindeza. Top, você também. Oi, Ju! Linda! A Ju também. Ô, Ju, agora dá pra fazer live de 3. Nós podemos marcar um dia, Ju. Meu Deus. Adorei a ideia já. A gente já fica só pensando nas lives. A gente nem acabou essa, já tá sonhando em outras. Mas, seguindo aqui, gente, é isso, sabe? Tipo, eu gosto muito de explicar que, assim, por exemplo, no meu curso mesmo, no curso Potência Cíclica, que vai abrir as inscrições domingo, a Gabi falou aqui que ela ainda não fez. Ó, Gabi, domingo vai abrir a inscrição de novo, hein, Gabi? Ai, meu Deus do céu. E aí... Olha que é muito instante com a minha cabeça, você me faz chorar toda vez, cara. Aí eu fico a minha subida no morro, eu fico cansada. As suas lives, elas falam assim, você não quero mais mexer nisso, não. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Trisal do empoderamento feminino. Gostei, Ju, super top. Então a gente vai marcar depois. Mas e aí, gente, falando disso, assim, do curso, tô falando aqui que vai abrir as inscrições, mas no curso, o que eu explico? Eu explico que você tem um passo a passo que você pode seguir para começar. Mas você precisa criar o seu próprio passo a passo, né? O autoconhecimento é isso. É você começa com algumas portinhas que eu vou te mostrando os lugares que você pode ir e você vai escolhendo quais as portas você quer continuar, né? Como a Gabi falou. Então é isso, sabe? Se permita, só se permita ir, se permita conhecer-te, sabe? Se permita saber o que é vulva, o que é vagina, o que é clítoris. Se permita abrir para isso, abrir o horizonte, sabe? Mostrar mesmo tudo isso para o mundo e para você também, né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais forte fica. E antes da gente encerrar aqui, gente, se vocês quiserem fazer uma pergunta, deixa aí, já pode ir perguntando, que a gente precisa encerrar daqui a pouquinho. A gente vai passar de 1 hora hoje, mas tudo bem. Gabi, vamos lá. Nesse espaço todo aqui, deixa pra gente aí uma dica, deixa para as mulheres aí uma dica ou uma prática para elas se fortalecerem diante de situações em que elas têm mais dificuldade, que diante de situações, por exemplo, que elas não se conhecem. Deixa aí uma dica, uma prática para elas, faz favor. Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que eu posso falar para qualquer mulher que tenha dificuldade é começar a pensar. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar o pensamento. Então, comece a pensar que você deseja desmistificar as coisas.
A partir do momento que você criar essa intimidade maior com o seu cérebro, de que você quer isso, a melhor prática que tem é a do espelho. Não tem como. Pega um espelhinho, deita numa cama ou numa superfície mais durinha, no momento em que você tenha toda a privacidade do mundo, que você sabe que você não vai ser interrompida. E olha a sua vulva, abre as suas pernas, une as plantinhas dos seus pés e coloca o espelhinho ali no meio e vai procurar essas partes que a gente falou aqui hoje. Procura o que é o seu clitóris, ou clítoris, como a Cris fala. Procura o que são os seus lábios externos e lábios internos. Agora a gente está com essa nomenclatura para poder fugir dos lábios. Legal. A gente está tirando essa história de grandes lábios e pequenos lábios por causa da questão estética. Tem muita mulher que tem os pequenos lábios maiores e aí elas ficam com aquela neura de que teriam que ser menores e querem se submeter a procedimentos de plástica. Então, a gente está colocando agora lábios externos e lábios internos. Abre os seus lábios internos. Observa a sua coloração. Veja qual que é a sua coloração. Porque às vezes a gente fala, tem que ser mais rosadinha. Mas tem gente que é mais rosada, tem gente que é menos rosada. Vai observar essa lubrificação, como que tá o muco ali naquela região. E importante, Gabi, importante quando você fala da coloração, entender também que a cada fase do nosso ciclo, a nossa coloração também modifica, tá? Então, ter um autoconhecimento do seu ciclo menstrual está totalmente ligado com ter esse autoconhecimento da sua vulva também. Porque ela também modifica a coloração, a lubrificação, tudo durante o período do ciclo. O nosso muco mesmo que a gente produz, né? A gente sempre fala isso no seu curso, provavelmente você fala, eu sempre explico muito para as mulheres, que a gente fica com o muco diferenciado em cada fase do ciclo. É uma das maneiras da gente reconhecer em que fase do ciclo estamos. Então, vai perceber esse muco, percebe se tem alguma feridinha, alguma fissura, alguma bolinha que precisa ser olhada, porque é assim que você vai chegar lá no ginecologista e falar, olha, tô percebendo que tá acontecendo tal coisa, né? E aí, baseando também nisso, aproveitando esse momento que a mulher tá ali olhando para a região da vulva, tenta fazer o movimento de contração e relaxamento dessa musculatura, ou seja, tenta segurar o seu xixi ou segurar o seu cocô e observa se a sua musculatura faz esse movimento, ó, igual da boca, fechar e sugar. Porque o movimento tem que ser esse. Ele tem que ser um movimento de fechar e encolher, tipo, vir para dentro. Se você perceber que o seu movimento é o contrário, é um movimento de abertura, marca uma avaliação na fisioterapia pélvica. Gente, não é merchan isso aqui não, isso aqui é questão de saúde mesmo, tá? Porque você tem grande tendência a desenvolver disfunções. Se você já não tiver perdendo urina, tendo flatos vaginais, se você já não estiver com isso, você tem grandes chances de desenvolver isso com o passar dos anos. Então, lá na fisioterapia pélvica, a gente ensina como que faz esse movimento da maneira adequada, né? Sentiu dor na relação sexual, gente, por mais que eu saiba que ninguém vai sair correndo na primeira dor, a gente sempre vai ter aquela tendência de, deixa eu ver se vai continuar doendo. Deixa eu ver se vai continuar doendo. A gente vai esperar um tempo, mas não espera muito não, tá? Qualquer dor na relação sexual por mais de 6 meses, ela tem que ser tratada para que você tenha uma vida sexual plena e satisfatória. Porque dor na relação sexual, de novo, é comum, mas não é normal. Não é normal, tá? Perda de urina. É comum, mas não é normal. Então, a gente precisa parar de normalizar tudo aquilo que coloca a gente para baixo. Perder urina coloca a gente para baixo. Ser infeliz na relação sexual coloca a gente para baixo. Então, a gente precisa parar. Dor na menstruação coloca a gente para baixo. A gente precisa parar de normalizar essas coisas e procurar ajuda com quem pode nos ajudar, né? Então, essa é a minha dica, né? E eu falo, eu consigo ajudar muitas pessoas. Então, se você precisa disso em algum momento da sua vida, não hesite em me procurar. Nem que for, às vezes, para tirar uma dúvida. Gabi, tá acontecendo isso com a minha vida. Será que você consegue me ajudar? Porque eu vou ser sincera, se eu puder ajudar, eu falo que eu posso. Se eu não puder, se for outro caso para outro profissional, pelo menos eu te ajudo a procurar um outro profissional que possa te ajudar.
Entende? Excelente. Então, assim, o fato é procurar ajuda, gente. Não dá para ficar normalizando determinadas situações na nossa vida. Não dá. Não tem como. Não dá. Não, mulher não tem que sofrer, entende? Mulher não tem que fazer isso. Mulher não tem que aquilo. Mulher tem que ser feliz, assim como qualquer ser humano tem que ser feliz. Nós viemos no mundo para ser feliz. E isso é muito interessante quando a gente fala, até, por exemplo, se você, quando eu ouço, por exemplo, muitas vezes pessoas que são religiosas, que têm uma crença mesmo religiosa. Entenda isso. Deus ou o universo, o que quer que seja aquilo que você acredita dentro da sua crença religiosa, aquele criador, a criadora, ele quer que você é filha daquele criador, daquela criadora. Ele quer que você seja feliz. Se você é mãe, você sabe como é isso. Uma mãe quer que os filhos sejam felizes. A mãe não quer que os filhos sejam infelizes. Então, se você está infeliz, é porque está no lugar errado. Está com coisas erradas, está com pensamentos, às vezes, não errados, não é porque não tem certo e errado, mas assim, você está se permitindo sofrer, melhor dizendo. Né? Você está se permitindo fazer isso, se permitindo fazer aquilo. Ah, tem uma pergunta aqui, Cris. Diz se todo fisioterapeuta trabalha a região pélvica ou tem fisioterapeuta que trabalha especificamente com essa região? Não, a fisioterapia pélvica, ela é uma modalidade da fisioterapia. Então, assim, não que não possa. O nosso CREFIT, ele não diz que um fisioterapeuta generalista não pode trabalhar com a pélvica. Só que a região pélvica é uma região muito cheia de detalhezinhos. Então, a pessoa, eu, por exemplo, eu fiz a pós em fisioterapia pélvica. Então, eu me sinto preparada para trabalhar com isso. Quando eu não tinha pós, eu nunca jamais me sentiria preparada. E outra, essa região é uma região que a pessoa tem que ter muito dom para trabalhar, porque é uma exposição muito grande. Então, assim, por exemplo, eu sou fisioterapeuta pélvica, eu não pego casos de coluna, de ombro, de cervical, de joelho, de tornozelo, porque, assim, eu não me sinto preparada para aquilo. Meu negócio é pélvica. Então, assim, tem fisioterapeuta especializado só para essa região, sim. E é o que eu falo. Eu acho que profissional generalista, ele sabe muito, quer dizer, ele sabe pouco de muitas coisas. Quando a gente se especifica, a gente sabe muito de uma determinada área, né? Então, quando eu vou procurar um profissional, eu gosto de procurar aquele que se especializou naquela região, porque eu sei que ele vai saber do que ele está falando. Então, tem sim, inclusive, eu sou fisioterapeuta. Bom, e o mais legal, Gabi, importante falar isso também de você, que eu ia falar, gente, mesmo quando você, tipo, eu não tenho perda de urina, eu não tenho problemas ginecológicos, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Cara, faça uma avaliação de verdade, na boa, de coração mesmo. Eu saí, quando eu fui fazer minha avaliação com a Gabriela, eu saí de lá, assim, perplexa. Por quê? Porque a vida inteira a gente está acostumada a ir em ginecologistas. Né? Assim, a gente vai em ginecologistas. Só que o tratamento da ginecologia é diferente do tratamento da fisioterapia pélvica. Totalmente diferente. Então, eu saí de lá, dessa avaliação, sabendo o que era um monte de coisa do meu corpo que eu não tinha ideia. Né? Com relação, por exemplo, até como faz a avaliação, por exemplo, do ânus, né? Dessa parte de como você controla, de como você não controla. Eu não tinha, a Gabriela começava a falar assim, você tá sentindo aqui ou aqui? Aí eu ficava assim, meio assim, tipo, oi? Como assim? E aí que você sai de lá com uma perspectiva de sentir coisas do seu corpo que você nunca antes tinha parado para sentir. Nunca antes tinha pensado que existia. Então, assim, vale muito a pena. Isso, pra mim, é uma das grandes ferramentas de autoconhecimento, sim, sabe? Vale muito a pena. Então, gente, sai dessa live, já vai lá pra conversa sobre nós, já começa a conversar com a Gabi lá, já chama a Gabi, né? E a gente tá aqui sempre também, trocando também, vai ter sempre aqui, mas conversa com ela, porque, cara, faz muita diferença. Isso, quanto mais a gente se aproxima, realmente se aprofunda no conhecimento com a gente, né? Quando a Gabi falou, por exemplo, de profissionais de cada área, né? Quando eu comecei a me aprofundar realmente no feminino, foi exatamente por isso, né? Porque eu percebia, oi, Batana, tudo bem?
eu percebia também realmente essas diferenças no feminino e no masculino. Não porque tipo, é por conta de gêneros, não é para diferenciar isso, não. Mas a gente não sabe dos nossos ciclos menstruais. A gente não sabe o quanto eles afetam as nossas emoções. E quando a gente tenta generalizar tudo isso, a gente fica sem entender algumas coisas, alguns questionamentos do ciclo menstrual, algumas coisas que acontecem com você, todo ciclo, fazem total sentido por conta do seu ciclo. Só que se você for generalizar, você vai falar, nossa, ela tá ficando depressiva, ela tá isso tudo. Não que isso não aconteça, tá? Não é isso. Mas a gente precisa entender que em alguns contextos, esse momento de reclusão, de silêncio, está totalmente ligado ao que você está vivenciando no seu ciclo menstrual. Então, por isso é muito importante a gente estar fazendo assim, ó. Fazendo sempre essas voltas, né? Entender e colocar realmente cada um num espaço. Porque tem espaço para todo mundo, entende? E é importante que cada um tenha o seu espaço para que a gente possa, para que você possa sair de um atendimento sentindo, cara, isso eu entendi, porque senão você vai sair de lá assim meio tipo, é assim, uma coisa é assim, essa. Não, a gente precisa ter esses conhecimentos, é muito importante isso, né? Então, por isso é muito bom a gente trazer sempre profissionais fodásticas, assim como a Gabi, para a gente poder dividir aqui, porque vale muito a pena. A Guatana falou assim que oi, o assunto tá muito importante. Obrigada. Que bom, Vá. Bom, então bora lá. Uma dona, uma querida também aí, também, que faz um trabalho muito parecido com o seu aqui em São Lourenço. E eu fico muito feliz de ver as profissionais fazendo esses trabalhos em vários locais, porque a gente consegue orientar, né, as mulheres de acordo com a necessidade vários lugares delas, justamente. Né, é muito bom ter bastante profissional que faz trabalho bacana assim, que a gente fica com aquela listinha, né, de deixa eu ver, para quem que eu é ótimo. É muito bom isso. A Guatana estudou comigo, a Guatana se formou comigo. Nós nos formamos na mesma turma. Que legal, que legal. E eu gosto também muito disso. Eu troco, muitas vezes a pessoa vem me procurar, Cris, atende isso, atende. Não, eu já encaminho direto para a psicóloga que atende aquilo, porque é realmente importante isso, né, gente? A gente precisa fazer sempre uma união e vamos juntas, como diz a Guatana, né? Bom, bora lá encerrar essa live, Gabi, porque a gente passou. Bora lá, mas eu adoro. Eu quero contar a história que eu não quero. Não dá, o povo vai falar assim, nossa, essas duas falam demais. Gente, obrigada mais uma vez. Gabi, obrigada mais uma vez pela live. Só lembrando aqui que as nossas lives acabam amanhã, as lives aqui no Instagram, tá? Então amanhã nós temos o último encontro, às 21 horas. A Mariana esteve aqui, não sei se ela tá aqui ainda. Mari, se você tiver aí, avisa. A Mariana é coach e ela vai falar um pouco pra gente sobre a busca do propósito, sabe? Diante de todos esses momentos que a gente veio, a gente se abriu pro novo, a gente fez várias recapitulações, a gente entendeu um pouco da violência, como a violência contra a mulher afetou a nossa autoagressão, como que a gente pode melhorar esses processos de autoagressão através do autocuidado. Aí depois a gente se abriu para o novo e agora aqui a gente veio conhecendo um pouco mais sobre o nosso corpo. E amanhã a Mari vai fechar essa semana de lives aqui no Instagram com a gente, falando sobre a busca do propósito. A busca do propósito por quê? Porque muitas vezes a gente precisa conhecer tudo isso para a gente poder entender, poxa, qual é o caminho que eu quero seguir? A Gabi falou, a Gabi começou a fazer fisioterapia pélvica, que já era uma área que ela gostava antes, mas só depois de um processo que ela passou por ela, pessoal, né? Então essa busca do propósito é você entender esse processo seu interno, individualista, para você entender, poxa, meu trabalho pode alcançar mais pessoas. Nossa, meu trabalho pode ser feito assim. Nossa, eu posso fazer isso, mesmo que eu não trabalhe fora, eu posso fazer isso na minha casa, eu posso levar isso para o meu relacionamento e quantas coisas. Então a Mari vai vir fechar essa semana de lives com a gente, amanhã às 21 horas, então não acabou a semana do amor próprio. E no domingo, gente, é o dia D. Domingo eu vou fazer um workshop, que é o fechamento geral disso. E é muito importante que você entenda que no domingo, a live do domingo não vai ficar gravada. Porque ela vai ser pelo Zoom, uma ferramenta, um aplicativo, se vocês não conhecem. Vocês podem me mandar mensagem, se vocês quiserem que eu explique direitinho sobre esse aplicativo.
O Zoom é um vídeo chamada, porque eu quero ver olho no olho, sabe? Eu quero ver o olho de vocês, eu quero conversar com vocês, não só com os convidados, mas com as pessoas também que estão participando da live, porque eu sinto muita falta. E esse ano, infelizmente, eu não pude fazer nenhuma palestra presencial. Cheguei até a ser chamada para uma palestra presencial e aí fechou tudo quando aconteceu esse chamado. Então, assim, não dá para fazer esse ano essas palestras presenciais por conta da mulher, mas a gente vai fechar esse evento com um workshop no Zoom, que vai ter 2 convidadas especiais que vão fazer a abertura e o encerramento, que vão mexer com o nosso corpo, que vão trazer um pouco mais de amor próprio pra gente. E durante o workshop eu vou fazer um encerramento, trazer um resumão de todas essas semanas, sabe? Levar para você, dividir com vocês um pouquinho. Então, quem não assistiu todas as lives, não tem problema, você vai conseguir acompanhar o workshop no dia D, no domingo. Ele vai ser às 15h15 e vai até às 18 horas lá no Zoom, tá? Todas nós vamos fazer várias trocas. Vai ser, assim, é um evento que eu nunca fiz antes, aberto, assim, para todo mundo. Mas é muito semelhante aos encontros que eu tenho de círculos terapêuticos, os encontros do curso de mentoria, os encontros do curso Potência Cíclica. Então, vale muito a pena, vai lá conhecer, vai entender um pouquinho mais, vai se abrir para o novo, vai conhecer a ti mesma, vai se abrir para outras mulheres e conhecer um pouquinho. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, você precisa se inscrever para você receber o link do Zoom, tá? Ele vai ser um link que vai ser enviado no seu e-mail. Então, quando acabar essa live aqui, você clica no link que está no meu perfil, tá escrito lá Semana do Amor Próprio, você clica lá nesse link, vai aparecer para você uma caixinha para você colocar seu e-mail e nome, você coloca, pronto, você já está inscrita e aí no domingo, no dia D, você vai receber o link do Zoom no seu e-mail para você acessar, tá bom? Esse é meu convite para você, então não esqueça de voltar para a live amanhã. Essa live da Gabi vai ficar gravada aqui no meu perfil. E aí você vai poder assistir, reassistir por quantas vezes você quiser, fica à vontade, mas o dia D não vai ficar gravado e ele vai ser excepcional. Gabi, você está convidadíssima, você já sabe disso, né? Convidadíssima para vir participar também com a gente no dia D. Todo mundo está convidado, vamos juntas aí para mais uma semana, para encerramento dessa semana do amor próprio, que tá linda, maravilhosa. Gente, obrigada por ficar com a gente até essa hora. Gratidão, Gabi, mais uma vez pela participação. Gratidão a todo mundo que chegou, a todo mundo que veio, a todo mundo que vai assistir depois. E vamos juntas. Não esqueça, então, de se inscrever na Semana do Amor Próprio para você receber o link para vir para o Zoom. Mesmo que, Cris, eu não sei se eu vou conseguir vir, mas se inscreve. Porque aí, se você, no dia, tiver a oportunidade, vai receber o e-mail lá. Se você tiver a oportunidade, você faz. Agora, quem não tiver na lista de e-mails, não vai receber o e-mail, então não vai conseguir acessar o Zoom, tá bom? Então é isso. Beijo, beijo, beijo. Obrigado, Ju. Obrigada, Guatana. Obrigada a todo mundo. Beijão. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Peraí, Gabi. Que? Nossa selfie. Peraí. Gente, print aí pra nós. Peraí, deixa eu... Você vai printar aí, Vamos né? lá. Eu vou. Então vai. Ai, peraí. Eu sempre erro, aparece o negócio. Printa aí, gente. E marca a gente lá depois. X. Joia. Printa aí, compartilha lá e marca a gente depois. Beijo. Tá bom, Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, obrigada.